vai ficar escuro. Primeiro, boa noite a todos vocês. Peraí. Então... Boa noite a todos vocês. É sempre uma alegria retornar aqui ao Centro Espírita Fraterno Luz e Caridade, e que nesse momento estamos fazendo a tentativa de falar de um tema do qual foi o que o movimento federativo desse ano pactuou como a temática que deveria ser levada às casas espíritas. E a gente tem o prazer hoje de falar sobre o que é o espiritismo na perspectiva do que eu consigo compreender, mas dessa vez com o PowerPoint que é criado pela própria Federação Espírita, e eu já vi variações. Eu vinha vendo uma palestra de Elmo, que falou lá no CEPOM, se eu não me engano, agora em abril, e o PowerPoint dele foi completamente diferente desse. Ele fez um apanhado histórico, ele colocou os pré-socráticos, enfim, e é uma outra estrutura de PowerPoint, né? O nosso aqui, eu acho que é o PowerPoint básico, né, da casa. Então, como o nosso amigo Antônio Carlos, né, já falou sobre a parte do Pacto Federativo, do Pacto Áureo, do que consiste a caravana, eu vou adiantar, melhor dizendo, essa parte. Deixa eu ver um lugar melhor para ficar. Deixa eu ver se eu vou ficar daqui. Deixa eu ver se eu vou... Essa novidade desses celulares curvos, né? Que aí eu já posso usar, vai ficar um pouco distante. Vou voltar mais para cá? Isso. Muito bom. Aí fica melhor. Então, eu quero ficar então aqui, nesse campo aqui, ó. Pode ser? Mais para cá um pouquinho tá? É porque, ela tem que me filmar, né? Para você também. Gente, me perdoe, gente. Eu esqueci que eu estava só olhando para o meu lado, mas tem o lado daqui da casa, que eles estão filmando também. Então, vamos botar aqui mesmo. Vocês vão dando um jeito de olhar. Eu vou ficar daqui, ó. Pronto, daqui fica melhor, né? Olha, muito bom, boa ideia. Tira isso daqui, isso aqui, pronto, resolvido. Aí ficou ótimo, muito obrigado. O espírito mentor lhe orientou para que você me tirasse desse conflito que eu estava passando agora. Então, daqui ficou bem melhor. Vocês vão perceber, antes de apresentar o PowerPoint, eu não sou o expositor que faço palestra com PowerPoint, beleza? Eu iniciei minha trajetória no espiritismo graças a essa minha capacidade de verdadeiramente congregar casas espíritas, não me reduzir nunca a uma única casa. Então, falar de mim é um pouco também falar do Pacto Áureo e falar um pouco dessa caravana baiana da fraternidade, que a nossa querida Ednória Peixinho, como bem disse o Antônio Carlos, se não falou, eu falo, ela foi a idealizadora de trazer a mesma proposta que acontecia lá no Sul e no Sudeste, no Brasil, para aqui, para a Bahia. E isso passou a acontecer como uma forma de congregar, de fazer com que as pessoas possam trocar informações, para não termos, na verdade, um padrão que é estipulado pela Federação Espírita, que isso é um equívoco. Cada casa tem sua liberdade, mas que tivesse uma comunhão de pensamentos, onde pudéssemos pensar de uma forma convergente, sem irmos de encontro à codificação. Então, a caravana baiana também tem esse objetivo: visitar as casas, encontrar as pessoas, fazer novas amizades, ver como é que está o movimento espírita aqui no Imbuí. Ele trouxe uma informação triste que 5 casas fecharam. Nós tivemos uma perda irreparável na pandemia de trabalhadores que se acomodaram no período da pandemia. Aí, na hora que retornou a abertura, eles continuaram querendo se manter no formato virtual, e com isso quem perdeu foram as pessoas que precisam do contato humano nas assistências que as casas espíritas oferecem, e que nada vai tirar da presença física. A gente agradece o avanço, né, que nós tivemos durante a pandemia. Foi incomparável a capacidade de difusão do espiritismo em vários lugares. Uma palestra feita aqui em Salvador, que podia chegar nos Estados Unidos sem precisar se deslocar. Os palestrantes que antigamente viajavam faziam seminários de forma virtual. Peixinho, por exemplo, começou a fazer palestra em vários centros do Brasil sem sair de sua casa, e lá dentro da casa ficando, ele conseguia atingir muito mais pessoas. As lives espíritas da Federação Espírita, do qual eu participo há 22 anos do espiritismo lá na Federação Espírita, desde 2000, do ano 2000, ou melhor, 23 anos, que é o Encontro com a Sabedoria Universal, toda segunda-feira, que ocorre de 8 às 9h15, parou de acontecer, e para mim foi muito frustrante, porque verdadeiramente eu sinto falta. Hoje o Peixinho não está retornando presencial, ele continua no virtual. Por quê? Porque tem uma participação hoje com o canal da Mansão do Caminho,
que está divulgando esses encontros para muito mais pessoas. São 650 mil seguidores da Mansão do Caminho, salvo engano. Então deu uma visibilidade maior às palestras que Peixinho faz, estudando o livro de Paulo Estevão. Não sei se já acabou, mas eu perdi o contato que eu gostava de ter ao final da cada exposição dele, durante 23 anos, 22, porque 21 cada pandemia, e depois trocar informações, beber naquela fonte de um saber realmente incomparável. Vocês sabem aqui a minha deferência a André Luiz Peixinho como uma referência do pensamento espírita, é um dos grandes pensadores do movimento espírita para mim no mundo atual, e ele simplesmente na proposta de trazer reflexões filosóficas profundas com o encontro de outros saberes, ele fez com que eu pudesse descobrir um espiritismo muito mais ampliado, com uma ciência filosófica que tem repercussões morais. Então essa perda para mim até hoje continua sendo de forma muito triste não poder ter às segundas-feiras um encontro com ele às 8, às 9, presencial, porque eu estou lá no grupo de estudo da FEB com a Eleonora Peixinho, sua irmã, de 6 às 7h30, que eu estudando as obras de Joana e fazendo a meditação. Desde o ano 2000 eu estou com ela. A gente sai de lá às 7h30 e subia para a cantina na FEB e esperava Peixinho fazer a sua preleção de 8 às 9h15. Para mim esse é um momento mágico. Queria trocar sobre livros que eu estou lendo, que ele indicou e que eu consegui na pandemia ler, e não tenho como trocar, porque nem todo mundo leu as obras que ele indicou, e aí eu fico meio órfão, meio refém de precisar desse contato novamente com ele presencial. Eu espero que antes dele desencarnar, que ele volte a fazer as suas palestras presenciais. Isso aqui é um chamado também do Peixinho, para que você continue fazendo suas lives, mas também fazendo uma forma híbrida, não sei como, lançando a divulgação virtual, mas você lá presencial para pegar em você, abraçar você, fazer trocas com você, que você sabe o carinho imenso que eu tenho por você. Então, Peixinho, ele vai trazer esse modelo de análise do espiritismo da perspectiva filosófica, psicológica, mas ele é um grande estudioso do espiritismo. Eu cito ele porque verdadeiramente o Dr. Ildefonso Espírito Santo, que é um grande amigo, que foi presidente da Federação Espírita, que em algum momento participou também dessas caravanas, que eram caravanas brasileiras, onde ele teve contato com grandes nomes do movimento espírita brasileiro. Ildefonso, eu convivi com ele por muito tempo na casa dele na Lapinha, dialogando com ele. Ele dizia que Peixinho era realmente genial, era uma cabeça brilhante, e muitas coisas do movimento espírita que aconteceram na Bahia foi fruto da cabeça dele mesmo, porque ele é um filósofo. A gente não pode negar, é todo um grupo de pessoas, Cleusa Laje, Dinória, todo mundo, Luciano, todo mundo discute, mas o pensador, filósofo é ele. Inequivocamente, Sócrates foi um filósofo, Schopenhauer foi outro, Nietzsche foi outro. Então os filósofos são pensadores, eles produzem o conhecimento e trazem problematizações e reflexões. Então o movimento espírita vai se configurando em Salvador e na Bahia, muito fruto do pensamento de André Luiz Peixinho, claro, baseado em todo o lastro que ele tem dos estudos da codificação. Falar disso, então, é passar por um período da história em que a gente pode aqui adiantar. Funciona aqui? Isso funciona? Você ligou ao lado? Se liga para mim? Então, a gente vai falar de alguns grandes nomes, que eu não vou me perder tanto tempo nisso, para que eu possa, de fato, ficar mais ligado ao que é o espiritismo. Do jeito que eu falo, que você já me conhece, né? Então, a caravana aí, que tem uma mensagem que abre dizendo: caravaneiros, tem o ponte laser? A parte do... Aqui. Caravaneiros da fraternidade, que viajas derramando muita luz, porque pregas com amor toda a verdade da sublime doutrina de Jesus. Então a proposta nada mais é do que essa. A caravana é um objetivo de congraçarmos, emanarmos, unirmos os nossos corações no propósito do que é o Evangelho, do que Jesus propôs, que nos amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Então, quando a gente fica distante, cada um nos seus guetos, nas suas casas, e não temos o diálogo do encontro que vai culminar no Congresso Espírita, que vai ser em novembro, normalmente é no dia de finados, sempre tem um Congresso Espírita Baiano, é a culminância disso tudo, mesmo que o encerramento da caravana seja agora em maio, como disse Antônio Carlos. Mas a gente conta com a presença de vocês, que provavelmente esse ano será presencial. Já não aguentava mais Congresso Espírita virtual, pelo amor de Deus. Tudo bem, foi útil, foi importante no período que foi, mas hoje em dia precisa se encontrar pelos corredores dos centros de convenções, trocarmos ideias, como eu venho participando ao longo desses 27 anos que eu estou no Movimento Espírita. Todos os congressos que eu pude participar, depois foi no Fiesta, eu fui, lá troquei ideias com frades do interior da Bahia, foi ali que eu pude encontrar várias pesquisas dentro da transcomunicação instrumental, a comunicação de um irmão espírita que trouxe a mais pura transcomunicação,
e que ficou registrada com Clóvis Nunes lá de Feira de Santana, estava Pedro Rosa e Delfonso. Eu estava, mas nesse dia eu não estava na sala, eu tinha saído, porque tinham vários encontros de gravação, uma voz direta do além, impregnada numa fita magnética, e o nome dele é, o espírito que falou, me fugiu o nome dele agora, tá na internet, vocês podem colocar lá e vão encontrar, é a transcomunicação de... Não, é a transcomunicação de... É uma pessoa... Fugiu o nome dele. Eu sei o nome da esposa dele, Carminha. Carminha, minha Carminha querida. Vocês não podem botar na internet, gente, no YouTube. Transcomunicação instrumental de... Eu vou lembrar o nome dele até o final. Eu sei que é esposo de Carminha. Ele foi um militante do movimento espírita e que estava lá dando essa comunicação direta. Não é através do médium, de Iracema, de Flávio, Astrogil, pronto. É a comunicação instrumental, uma das mais brilhantes do planeta, que tem umas em vídeo, em computador. Essa foi diretamente gravada e foi no Congresso Espírita. Eu trago isso para vocês entenderem essa visão ampla que o Espiritismo é, essa cosmovisão, e é nesse congraçamento que a caravana hoje chega aqui com 5 pessoas, 6, verdadeiramente para tentar trocar com quem já milita aqui no Luz e Caridade. Mas que vocês entendam que vocês também podem fazer essa migração para outras casas sem sair da sua base. Eu comecei na Casa de Oração Bezerra de Menezes em 1996, naquela casa que Manoélia fundou, lá com Nádia Isaurinha, Creuza Laje, todo mundo, e de repente eu fui caminhando para outras casas. Quando eu encontrei o meu amigo Delfonso, ele me levou para a pesquisa espírita na AME, aí eu fui para o Centro Espírita lá do fim de linha do Garcia, com Angélica e Salete, as duas desencarnaram, o Lá João Batista. Comecei a frequentar o Lá João Batista também na pesquisa, então era médium lá, no caso pesquisador desse centro, frequentava a COBEM, sala de passe, mediúnica, aí encontro o Peixinho e a Leonora, vou para a FEEB, para a Federação Espírita do Estado da Bahia, em 1999, começo a frequentar a COBEM, Lá João Batista, Federação Espírita Brasileira. Aí hoje frequento também o La Harmonia, onde eu fiz a URI 5 anos, e hoje fazendo palestra em várias casas, tem uma ONG, o Caritas Salvador. Então eu faço esse caminho de transitar nas várias casas e tendo esse contato com vários saberes, várias formas de encarar o movimento espírita dentro de cada instituição. Aqui tem uma característica, no La Harmonia tem outra, na FEB tem outra, na COBEM tem outra, e por aí vai. Então esse propósito unificador não é para modificar a conduta das casas, e sim fazer com que nossos corações se irmanem e que possamos somar, contribuir, empoderar, favorecer que novas pessoas consigam entrar em contato com essa cosmovisão que é o Espiritismo. Então ele vai falar que houve uma instalação do Conselho Federativo Nacional, ele já falou, eu vou adiantar isso para a gente ganhar tempo. No segundo semestre também vi ele falando, de 1950, foi planejada uma longa viagem para o Nordeste, os caravaneiros saíram do Rio de Janeiro, e no dia 31 de outubro de 50, com destino a Salvador, na sequência passaram de estado por estado, visitando as capitais do Norte e Nordeste. Aí vocês têm alguns dos caravaneiros que ele também citou, Arthur Lins Vasconcelos, Carlos Jordão da Silva, Francisco Spinelli, Alix Casádio e Leopoldo Machado, que é o nosso querido Leopoldo Machado, daqui da Bahia, que tem um centro no Dique do Tororó, chamado Centro Espírita Leopoldo Machado. E eu ia trazer meu violão hoje, mas eu esqueci. Eu vi de uma palestra agora lá no Centro Espírita Viana de Carvalho, na Ribeira, por isso que eu me atrasei um pouco, porque lá foi uma forma de exposição dialogada, onde era eu e Nadjane fazendo uma palestra sobre o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, falando sobre o grande psicoterapeuta que Jesus é, mas abrimos para a plenária e tiveram perguntas que atrapalharam a minha saída, mas eu consegui chegar aqui e graças a Deus o Antônio Carlos fez a abertura. Então esse movimento de Leopoldo Machado é para dizer que eu iria tocar a grande música, que a gente pode cantar no final, que nós somos amigos, amigos e irmãos, que vivem alegres pensando no bem. Eu toco essa música no violão e a gente pode encerrar o nosso encontro de hoje cantando. Eu não sei se eu tenho a letra toda de cabeça, mas eu sei que aqui é a velha guarda da Mangueira, que não é da Mangueira, né? A velha guarda da Federação Espírita vai nos ajudar e vocês também deverão cantar. Se tivesse a minha partitura aqui e o violão eu tocaria e vocês me seguiriam. Não tendo, mas é bom saber que um dos compositores, quem compôs essa canção foi o nosso querido baiano Leopoldo Machado. Indo mais em frente, os objetivos que nós temos, portanto, é aproximar os espíritas, visando a unificação, propagar o aspecto cultural do espiritismo,
Porque o Espiritismo é uma cosmovisão de vida. Isso é importante vocês entenderem. Quando eu leio a definição do que está nesse opúsculo, o que é o Espiritismo, uma obra publicada por Kardec em 1859, porque o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, na sua primeira edição, que a gente não conhece aqui, essa daqui é a segunda, com 1018 perguntas e 1018 respostas. A primeira edição foi com 501 perguntas e respostas. Não tinha a quarta parte. Foi em abril de 1857 que foi lançada a primeira edição. A segunda edição vai ser lançada posteriormente, depois que ele lança o livro em 1859, O que é o Espiritismo, que é uma obra que eu li 2 vezes e que eu recomendo, onde Kardec faz uma criação como se fosse 3 personagens, o crítico, o cético e o padre. E nesse diálogo, como se fosse na dialética, baseada naqueles modelos dos filósofos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, ele faz um discurso que ele mesmo cria, de diálogo com o crítico, de diálogo com o padre, e de diálogo com um crítico, o padre e o cético. E aí ele vai fazendo os contrapontos, como se o padre perguntasse tal coisa, e dissesse a igreja católica não sei o quezinho, ele responde. Aí o crítico, não, o Espiritismo, fazendo crítica ao Espiritismo, ele mesmo que construía as perguntas, talvez baseadas nas críticas da época, ou talvez baseado naquilo que os sacerdotes e os padres diziam na época, e também o que o cético, o crítico e eu falei de cético, o crítico e o outro, e o padre fariam na época. Isso vai ser construído numa obra pequena e que vale muito a pena que vocês se debrucem, já que não vão ler o Livro dos Espíritos, que eu sei que muitos não leem, 30 anos no Espiritismo são incapazes de ler o Livro dos Espíritos, e ficam aqui 40, 50 anos incapazes de ler uma obra que deu início à doutrina que vocês professam. Não é possível uma coisa dessa. Eu já li 4 vezes, já ouvi 5 vezes. Divaldo já leu 100 vezes o Livro dos Espíritos. Não significa que ler eu seja um sabedor do Espiritismo, não. Porque você lê é entender cognitivamente. O importante é viver o Espiritismo, que é isso que é a proposta da caravana desse ano, é o entendimento que temos da doutrina, do que é o Espiritismo, e como a gente entra no Espiritismo e permite que o Espiritismo entre em nós. Porque muitos de vocês, e aí não é uma crítica pessoal, nem ninguém vira a carapuça, entram no Espiritismo, mas não deixam o Espiritismo entrar na vida de vocês. Isso é muito comum. Eu tenho 27 anos do Espiritismo e tenho tentado deixar o Espiritismo entrar em minha vida. A gente entra, está dentro, mas não deixou o Espiritismo entrar. Mas também deixar o Espiritismo entrar, não para por aí. É você entrar no Espiritismo, permitir que ele entre em você, mas vocês colocarem a serviço da sociedade aquilo que o saber espírita nos traz, que é verdadeiramente uma forma diferenciada de encarar a realidade e que não está distante de nenhum daqueles católicos, nenhum dos protestantes, porque está no Evangelho. É o Evangelho redivivo. O Espiritismo, ele não veio trazer uma nova verdade, ele veio trazer o Consolador prometido pelo Cristo, que nada mais é do que o Espiritismo que se debruça sobre a base que é a moral cristã, para trazer explicações filosóficas sobre o que de onde a gente veio, o que está fazendo aqui e para onde você vai. Nada mais do que isso. Além disso, sabendo de onde eu vim, o que faço e para onde eu vou, com a base da estrutura do Evangelho de Jesus, eu posso viver no mundo promovendo o amor e o compartilhar dos ensinamentos do Cristo com cada um de vocês, se empenhando em permitir que o Espiritismo faça parte da relação de vida que vocês têm no trabalho, na educação dos filhos, na condição de pai, de mãe, de filho, de irmão, e assim vocês conseguirão contribuir com a mudança da sociedade. Então o Espiritismo, os objetivos da caravana é estimular as obras de assistência social, inspirada na doutrina, e levar orientações doutrinárias aos lares, que a gente tem a proposta do Evangelho no Lar, que a gente tem outras propostas, né, que a gente sempre vai estabelecendo, e de repente a gente consegue fazer... Diga para mim. Aí, pronto, me ajudou mais. Me ajudou melhor. Fiquei mais solto por aqui. Está melhor para mim aqui. E aí, me apoia aqui também. E nesse formato, a gente pode estabelecer, quem sabe, uma sociedade que se regenere. Porque o Espiritismo traz, na própria construção do seu Pentateuco, e que, se vocês não sabem, no Livro dos Espíritos, eu sempre falo, e hoje mais cabível aqui dentro tem os 4 livros que foram depois publicados por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos foi 18 de abril de 1857. O que é o Espiritismo não faz parte do Pentateuco. É um opúsculo que foi publicado em 1859 para trazer subsídios para explicar o que ele tinha publicado na primeira edição em 1857 com 501 perguntas e respostas. Depois ele vai trazer 4 livros
que aí sim estão no livro dos Espíritos. Na primeira parte do livro dos Espíritos vai originar o livro A Gênese, que foi o último a ser publicado. Interessante. A primeira parte do livro dos Espíritos originou a Gênese, que foi publicado em 1868. A segunda parte do livro dos Espíritos vai originar o livro dos Médiuns, que foi publicado, salvo engano, em 1861. É isso mesmo. E a terceira parte, que são as leis morais, que está no livro dos Espíritos, vai originar que livro? O Evangelho segundo o Espiritismo, que no início era a imitação do Evangelho, na primeira edição. Depois mudou Kardec para o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864. Mas ele não trouxe um novo Evangelho. Tem o Evangelho de Mateus, de João, de Marcos e de Lucas. São os evangelhos chamados canônicos, que a Igreja Católica considerou como base. Mas tem o Evangelho de Tomé, tem o Evangelho de Madalena, tem o Evangelho de outros que são considerados apócrifos, que não fazem parte dos evangelhos canônicos. Mas existe também o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho que Kardec, junto com os Espíritos, baseado nas leis morais que o Cristo trouxe, sem fazer alusão à parte controvertida dos milagres e outras coisas, ele se atém àquilo que é convergente para quem olha o Cristo, o protestante, o católico, o espírita, ou qualquer pessoa que estude Jesus. Ninguém vai divergir, ninguém, nem o Islã, nem os muçulmanos, nem os budistas, ninguém vai divergir da parte moral do Cristo. E ainda resumindo melhor, é um grande hinduísta chamado Mahatma Gandhi, a grande alma. Ele disse que se todos os livros sagrados fossem perdidos ou queimados, e se só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, porque dali teríamos um tratado de ética e moral incomparável. E criticava os cristãos. Se vocês cristãos seguissem o Cristo, vocês não estariam tendo tantas guerras como tiveram nas cruzadas, como tiveram no período da Inquisição, porque interpretaram errados os ensinamentos do Cristo. Porque quem lê o Sermão da Montanha e consegue vivenciar aquilo que está sendo proposto ali, não tem como matar um irmão, brigar com o outro, porque todo mundo é monoteísta, acredita no único Deus, e é um matando o outro em nome de um Deus que é único. É uma confusão que a gente fica vendo um nível de atraso evolutivo que nós, enquanto consciência na Terra, estamos ainda. Eu me incluo nisso, viu? Eu também me incluo. Eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu falo de nós, enquanto humanidade, que estamos vibrando ainda nesse padrão. E aí, continuando, esse é o Leopoldo Machado. Ele nasceu em Arraial do Cepa Forte, hoje Jandaíra, na Bahia, em 30 de setembro de 1891. Olhe bem, historicamente, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. 67, 77, 87, 91. Ele devia estar com 36 anos, quando, ou melhor, ele nasceu quando o Espiritismo tinha 36 anos de existência, mais ou menos. Então, Leopoldo Machado, que desencarnou na cidade de Nova Iguaçu, no Rio, na data de agosto de 57. Então, ele tornou-se espírita com as orientações de José Pititinga, que dispensa comentário. José Pititinga, hoje na Bahia, ele se tornou em 1915 espírita através de José Pititinga, que junto com Manuel Filomeno de Miranda, que vocês já ouviram falar, as obras de Manuel Filomeno de Miranda são incomparáveis, que era um grande estudioso da obsessão e da desobsessão e da mediunidade, e que através da Lavra Mediúnica de Divaldo trouxe obras magistrais como os best-sellers, Transição Planetária, no Amanhecer da Nova Era, essa trilogia, Perturbações Espirituais, Sexo e Obsessão, Tormento da Obsessão, livros que são verdadeiros tratados explicativos de como funciona os mecanismos da obsessão e como Pititinga e eles trabalhavam para ajudar, quando encarnados, na casa de Pititinga, que é lá a Federação Espírita Baiana, a sede da Federação Espírita da Bahia, que é lá no terreiro, que é a Casa Mater, e a nossa sede que fica lá no Iguatemi, que é Iguatemi, chamado Iguatemi ali, né? A região da comunidade chamada a comunidade aquela comunidade ali, me fugiu o nome. Bela Vista. Bela Vista, é chamada Bela Vista, mas a comunidade que a gente assiste ali, da Polêmica. A comunidade da Polêmica, que ali dentro a gente tem um trabalho social, através da Faculdade de Medicina que está instalada na Federação Espírita. A gente atende todo mundo que está ali em volta e outras pessoas que são necessitadas. Lá no terreiro também era assim. Tinha consultório odontológico, consultório médico, e Pititinga é esse ser que dispensa comentários
e que trabalhou pelo movimento espírita encarnado de uma forma incomparável, e no mundo espiritual continua trabalhando, como ele é citado nas obras de Manuel Flamengo de Miranda, e se comunica eventualmente através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então, avançando, esse Leopoldo Machado destacou-se como jornalista, professor, escritor, poeta, compositor, e essa música foi atribuída a ele, que a gente vai cantar no final. Foi um grande incentivador para a criação da Mocidade Espírita, que era uma chamada Mocidade Espírita, e hoje a gente conhece como? A gente conhece como sendo Juventude Espírita. Aqui tem Juventude Espírita? Já teve. Já teve, precisa retomar. Por que precisa retomar? Porque vocês vão desencarnar, a velharada toda aqui, ó, acima. Eu tomo a frente. Aí, ó, precisa retomar. Cadê? Eu não digo isso porque, como eu sei meu limite, eu não vou abraçar mais do que eu já não estou dando conta. Mas vocês que militam aqui, a velharada, vai morrer tudo. O doutor Defonso falava isso. O doutor Defonso vai morrer tudo, desencarnar. Quem vai tocar o movimento espírita, quem é? Os jovens. Se a gente não está preparando esses jovens que estão chegando para dar continuidade ao trabalho, o doutor Defonso falava isso direto da gente. Você, meu filho, é o futuro do espiritismo. Você é novo. Você tem que mudar o modelo de abordagem. Não chegue nas casas espíritas falando de uma forma hermética, coloque uma forma muito vertical. Interaja com as pessoas, a gente precisa de mais união. Ele sempre foi a favor, é pisciano igual a mim. Ele nasceu em 11 de março, eu nasci em 9 de março. Nós dois éramos signo de peixes, muito sensíveis, muito emotivos. E Defonso foi para mim, eu digo sempre, eu tenho antes e depois de Cristo na minha vida, antes e depois do Espiritismo, e antes e depois de Doutor Defonso, quando apareceu no Espiritismo para mim, e depois veio Peixinho, antes e depois de Peixinho. São pessoas importantes na minha formação do conhecimento e daquilo que eu venho fazendo de uso da doutrina espírita. Então, saber que os jovens aqui não estão sendo ativamente requisitados nos preocupa, mas eu sei que é difícil para Iracema conduzir passe, conduzir doutrinária, conduzir grupo de estudo, e ainda está na frente de grupos de juventude. É preciso que vocês, que militam, que trabalham, que vêm aqui, peguem a vontade de começar com 2 jovens, 3 jovens. Não precisa ser muitos jovens. O Centro Espírita Caminho da Redenção de Divaldo tem a Juventude Espírita ali na Aroeira. Você tem a Juventude Espírita da Cobem, onde eu comecei minha vida. Eu não comecei na Juventude Espírita, eu comecei depois de velho. Mas a juventude é que vai oxigenando a casa espírita. E esse trânsito de interlocução entre os mais velhos com os mais jovens ajuda vocês mudarem a concepção também deles e eles beberem da fonte de sabedoria daqueles que vieram antes. Então essa troca é fundamental para que a casa espírita não morra, porque a gente vai passar e quem vai conduzir vão ser eles, que vão estar aqui trabalhando com a comunidade do Imbuí, pegando esses jovens que ficam aqui nas barracas tomando cachaça, ok, vão para a Fonte Nova, ok, mas que também tem um dia que eles vêm para o centro espírita. Ouvir um pouco sobre o Evangelho, ouvir um pouco sobre a imortalidade da alma, ouvir um pouco sobre o congraçamento de irmãos, a não violência, o trabalho da fraternidade, do amor, e eles levarão para os seus núcleos, no lugar que ele joga vôlei, no lugar que ele vai pedalar com um amigo, na praça de skate. É um desses ou 2 meninos que estão aí transitando e que tem um comportamento, ou talvez modificado pela doutrina espírita, contagia o outro, que olha para ele, sai da onde? Aí frequenta ali o Luiz de Caridade. É mesmo aqui no Imbuí tem um centro? Tem. Ali atrás daquele negócio na Pirambeira, não sei o que, numa rua que ninguém disse que tem um centro. Tem um centro aqui, escondidinho aqui, mas tem que ninguém imagina que aqui tem um centro. É no meio do conjunto, num beco, você entra, o centro está aqui dentro, e cheio desse jeito. Então, que negócio maravilhoso. Então o jovem vem e começa a frequentar. Agora você chega aqui e começa com uma conversa, que é uma conversa hermética, meus irmãos, que é a paz. Aí não tem jovem que aguente. Tem que ter jovens também que façam palestra para os jovens. Iracema tem uma velha de quase 88 anos, que está aqui ainda toda colinha, mas está ainda com a mente jovem. Ninguém dá 88 anos. Vocês dão 88 anos a ela? Não? 88 anos, quase 90 anos. Divaldo fez 96 ontem, os 2 assim, a mesma geração, 2 assim, ó, quase nasceram juntos. Então, vocês trazem uma alegria para casa, vocês contagiam o jovem, vocês conseguem também levar o conteúdo doutrinário, mas também fazendo com que eles tenham alegria de estar na casa espírita, porque senão você afasta o jovem. Então Leopoldo preconizava isso, incentivar a mocidade espírita. Edinólia, como foi falado, esposa, todo mundo confunde. Edinólia não é irmã de Peixinho, é Leonora, aliás. É Leonora Peixinho, é irmã de André Luiz Peixinho. Edinólia Peixinho é prima de André Luiz Peixinho e que casou com ele. Ela é esposa de Peixinho. E que foi ela, motivada pela história nacional, como disse Antônio Carlos, ela criou, por iniciativa dela, ela então presidente da FEEB, realizou a primeira caravana baiana em 1999.
Olha que legal. Eu entrei na FEEB, então agora eu me lembro. Eu peguei a efervescência disso, os primeiros passos das mobilizações de Edinólia, tentando fazer reuniões, que eu comecei lá na FEEB em 1999. E entrei no Espiritismo em 96, 96, 97, 98, foi isso mesmo. 2000 começou os encontros com a sabedoria, e a caravana começava ali, a gente visitando um centro, aí eu ia junto, novinho lá, ficava lá, e aí de repente não tinha muita noção do que era aquilo, eu estava começando a estudar o Espiritismo, e hoje eu vejo a importância do movimento da caravana baiana da fraternidade. Eu já fui até para o interior, para Cruz das Almas, para Maragogipe, fazer palestra pela caravana, e é muito legal. Depois você senta lá, o melhor de tudo é depois que tem a comilança, né? Que a espírita adora comer, é um negócio sério. O doutor Delfonso falava para mim, no interior, eu tive que ir para Maragogipe agora, dizendo às minhas anfitriãs, olha, eu só vou com uma condição. Tem gente que vai com condições de um tapete vermelho, tem que ter um bolo com Michael Jackson, essa galera, né, os artistas, tem que ter não sei quantas toalhas brancas. Eu também tenho a minha. Eu sou estrela, e como estrela eu só vou numa condição. Qual é a condição? Se não tiver comida, comilança como teve no ano passado. Porque eu não quero ficar gordo em um fim de semana. Porque se tiver aquela comilança, eu não vou. Então eu já pedi que não tivesse tanta comida. A minha condição de ir era essa, sem muita comida. Se vier para poder eu ir, fazer minha palestra, mas se tiver comilança, chegar na casa de Dona Diva, não, esqueci o nome dela, que a gente chegava lá, um jantar, e a frigideira não sei o que, e não sei o que, e comia não sei o que, camarão, empate, já chega, eu gofava, eu voltava com refluxo, porque a gente perde o controle, a gente perde o equilíbrio, e fica aquela coisa de ser generoso, minha só um pouquinho, meu filho, um suquinho de cajá, mas já tomei, tem um de graviola, uma delícia aqui no pé, aí eu tô gofando, aí eu voltava de Maragogi para Salvador com refluxo gastroesofágico, e no outro dia totalmente me coçando, que eu comia glúten, comia camarão, era um tsunami, comidas gostosas, gente, só que os alérgenos em mim, que eu não estava acostumado a comer na semana, lá eu caía para dentro de tudo, para não fazer desfeita, nem também porque a gula, o zóio grande, então minha condição é essa, fazer os encontros, mas não ter aquela combinação. Mas eles fizeram no final, uma frutinha, um suquinho, levei até minha feira, uma melancia, uma maçã verde, que olha, essa maçã, o quilo é R$10, eu já tenho amizade com o pessoal lá de Maragogipe, então vocês não vão querer, não, que eu levo, levei 2 maçãs verdes, levei para desde aqui uma maçãzinha, então já fiz minha feira lá nessa caravana. Então você tem isso, essas trocas que são maravilhosas desses encontros, sem falar nas amizades que a gente estabelece. Então é importante manter a caravana viva. E o que é o Espiritismo? Essa lenga-lenga toda para dizer o que é o Espiritismo. Vocês sabem o que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Na verdade, o título do livro devia ter uma interrogação, porque Kardec, dentro dessa obra, que é o que é o Espiritismo, ele responde a questões do crítico, do cético e do padre. Então, na definição que tem aqui nesse livro, e que eu recomendo com veemência, que vocês leiam o livro de Peixinho, A Face Eterna do Ser. O primeiro livro que ele publicou foi esse. E os 3 primeiros capítulos, meus amigos, são justamente respondendo de uma forma sintética o que é o Espiritismo, parte 1, que ele vai falar do aspecto filosófico, o que é o Espiritismo no capítulo 2, no 2 é o que é a filosofia espírita, e o capítulo 3 ele continua o que é o Espiritismo, parte 3, religião. Aí ele começa com o que é o Espiritismo, ciência, e um resumo maravilhoso, em 2 páginas de resume o que é o Espiritismo como ciência, o que é o Espiritismo como filosofia, e o que é o Espiritismo como religião. Se vocês lerem esse livro, vocês vão ter uma síntese de muita coisa do Espiritismo que Peixinho consegue trazer nessa obra que ele publicou, fruto de publicações no Jornal à Tarde, que ele fez, que Edinólia sistematizava e organizava, e ele publicava no Jornal à Tarde. Foi dado a ideia de que ele transformasse em livro. Ele pegou aqueles artigos e transformou nesse livro, que foi o primeiro livro que ele publicou. Então, o que é o Espiritismo? Allan Kardec nos apresenta como sendo uma ciência, olhe bem, que trata da natureza, origem e o destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Onde é que está escrito religião aí em algum lugar? Está escrito religião? Não tem religião, mas entendam. Fiquem calmos, que eu vou falar depois. A definição, deixa eu ver se está igual aqui, como está aqui. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência, não está assim igual, mas eu vou ler como está aqui. Eu vou precisar de luz, irmã, porque o Flavinho está ficando cego, estou presbítero, preciso da luz, irmã, e isso me ajude, em nome de Jesus, diga amém, amém. Então vamos lá, aqui está assim, ó, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, como ciência prática. Ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, como filosofia, compreende todas as consequências morais
que dimanam dessas mesmas relações. Não tem nada aqui dizendo que o Espiritismo é religião. E ele arremata assim. Podemos defini-lo assim. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ok? Muito obrigado. Então, ele falou que o Espiritismo é uma religião? Não. Mas e por que o Espiritismo é também uma religião e que esse ano foi muito propagado e solicitado aos espíritas que, pelo amor de Deus, quando recebessem a visita dos censeadores, os recenseadores do IBGE, quando perguntassem sua religião, que dissesse espírita, porque muitos de nós somos espíritas, mas não nos dizemos espíritas. Tem uma diferença de ser espírita e do verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita está lá na codificação, que é o verdadeiro espírita, aquele homem de bem. A gente está longe de ser. Mas não é porque a gente não é um homem de bem e nós não somos o verdadeiro espírita, na essência do que seria, que nós não podemos nos intitular espíritas. Por quê? Acredito na imortalidade da alma? Acredito. Acredito na reencarnação? Acredito. Acredito na pluralidade dos mundos habitados? Acredito. Acredito na comunicabilidade com o mundo espiritual? Acredito. Acredito em Deus? Acredito. Como é que nós acreditamos nos postulados? Frequentamos a casa espírita, acreditamos nisso tudo, vivenciamos de alguma sorte os nossos trabalhos sociais, e na hora de perguntar qual é a sua religião, católico. Pelo amor de Deus, não tenho nada contra o católico, mas a gente faz isso, sou católico, e às vezes nem frequento a igreja católica. Mas como já é comum dizer que é católico, porque todo mundo foi batizado, eu fui batizado, fiz primeira comunhão, fiz crisma, só não me casei que eu já era espírita no casamento dentro da liturgia católica, só me casei no civil. Peixinho foi, Delfonso foi lá para o Fórum Barbosa, meu primeiro casamento. Então, vocês digam sim que são espíritas, mas Flávio, eu não consigo dizer que eu tenho vergonha. Desde cedo, quando eu entrei lá na Cobe, eu vi pessoas dizer isso. Não, por quê? Porque eu não tenho ainda conduta que possa me dignificar como espírita. Eu digo, mas e aí? Mas você, como é que fica então? Tem que estar puro para se dizer espírita? Kardec mesmo disse que o verdadeiro espírita não é aquele que não erra, é aquele que se esforça a cada dia para domar as suas más inclinações. Eu estou todo dia me esforçando para domar minhas más inclinações. Se eu faço isso, porque eu não sou espírita, eu não sou o verdadeiro espírita, mas o espírita é aquele que se esforça todos os dias para domar suas más inclinações. Acredito nos postulados, estou na exposição, faço trabalho social, sou espírita. Que a gente tinha medo de dizer, irmão, por quê? Porque dizer que era espírita Iracema tomando uma cachaça no fim de semana, espírita bebendo, achava que tinha que ser imaculado. Eu não bebo há 28 anos, é uma escolha, mas vários espíritas bebem. A espírita e no carnaval quebrando na boquinha da garrafa, que espírita é esse? Aí a pessoa ficava numa energia de que tinha que ser um cara casto, puro, transformado em um modelo perfeito como Jesus é. E aí ninguém, não, eu vou dizer não. Tinha uns que falavam assim, não, Flávio, eu não quero nem dizer que eu sou espírita porque eu tomo minha cerveja todo fim de semana. E daí, cara? Você já está no espiritismo, o católico também toma sua cerveja, às vezes o evangélico não toma, porque é uma forma mais dogmática, coercitiva, punitiva, e aí ajuda muita gente a sair das drogas, mas às vezes reprime muitas pessoas, ao invés de transformar as pessoas. O espiritismo é uma doutrina que é consoladora, que ela traz a vocês o empoderamento de vocês saberem que vocês são espíritos imortais, mas não significa que vocês são puros. Vocês são perfectíveis, vocês estão caminhando para a perfeição. E eu também vou ser perfeito, como o Pai Celestial é, como Jesus foi. Mas eu ainda não estou perfeito. Eu estou perfectível, passivo de perfeição. Mas que perfeição é essa? Que a gente vai conquistar escondendo as nossas sombras debaixo do tapete e gerando uma sociedade adoecida, hipócrita, com os sepulcros caiados que o Cristo dizia, brancos por fora, na persona do bonzinho no centro espírita, e quando vira a curva ali, vira o demônio, Satanás. Então não é sobre vocês darem vazão a todas as mazelas que vocês trazem, mas é olhar a condição humana e que estão em processo de aprimoramento intelecto-moral e assim sendo, autoconhecendo-se e autodescobrindo-se, transformando-se num ser crístico. Mas vocês não estão crísticos ainda, vocês serão, porque vós sois deuses. Então, continuando, no clima de hegemonia da ciência, é quando surgem os fenômenos das mesas girantes, que giravam e dançavam, e como disse Castro Alves, as tumbas falaram. Aí vem um poema de Castro Alves, belíssimo, que está no livro publicado, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, esse foi de Valdo Vieira, Antologia dos Imortais. Olha o poema. De polo a polo na terra, flamejam etéreas lâmpadas, mensagens brotam das campas, ao toque de ressurgir. Aos clarões da imensidade, Kardec chega e inaugura a doutrina viva e pura da razão à luz do bem.
O Espírito de verdade semeia a divina messe, o Evangelho reaparece nas vozes do grande além. Falam tumbas, dançam mesas, nascem livros, surgem almas, luzem preces, chovem palmas, hosanas aqui e ali. Consciências dantes presas, rompem torva cidadela, pastor guiando a procela, Jesus conclama, serve. Que coisa linda! Isso Castro Alves, depois de desencarnado, psicografa através de Valdo Vieira e também psicografou através de Chico Xavier, que são os poemas que estão no livro primeiro, Parnaso do Além Túmulo. 2 poemas de Castro Alves que vocês merecem ler. Então, nós temos o Espiritismo sob a forma poética, que é a 4ª vertente que o Espiritismo é: ciência, filosofia, religião e arte. Quando eu disse que na definição não tem religião, é bom que deixe claro, Kardec, no final da sua existência, ele vai trazer possivelmente obras póstumas, falando, religião ou é no livro Obras Póstumas, ou é no Seu Inferno, não estou lembrado agora. Religião ele é, se entende religião como uma forma de reconexão com Deus, ele é religião. Mas se entende religião como hierarquia, sacerdócio, liturgias, formalismos, o Espiritismo não é religião. Então ele é e não é. Como vocês concebem religião? Se vocês conceberem religião como sendo o Espiritismo, essa fonte inesgotável, cristalina do Evangelho do Cristo, que nos reconecta com a fonte interna do Deus divino que somos, a centelha divina que somos, ele é uma religião. Mas se vocês consideram o Espiritismo sendo religião, para ter liturgia, para ter acendimento de coisa, de ter que fazer reverência a Iracema, minha irmã, é o sacerdote da sacerdotisa Iracema, que tem que ter um respeito, uma deferência. O Espiritismo não tem líder. A gente tem lideranças, como Peixinho, como Chico Xavier, como Divaldo, como outros nomes que são nomes de peso, mas a gente não segue Peixinho, a gente não segue Divaldo. A gente não segue o que eles ensinam, a gente vai aprender com quem caminhou mais e que tem condições, mas não é um sacerdote que a gente tem que reverenciar, que a gente tem que fazer como na Igreja Católica, tem aquela coisa com o padre, com o bispo, com o papa. Com isso o Espiritismo não é. Então, na perspectiva, fique claro, o Espiritismo é a ciência filosófica, guardem essa definição, que acho que é a melhor que a gente pode ter, ele sendo uma ciência que trata da natureza, da origem e o destino dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, bem como de suas relações com o mundo corporal. Essa é uma definição bem interessante do que é o Espiritismo. Então, na segunda edição do Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz o termo filosofia espiritualista. Ele vai mostrar por que uma filosofia. Peixinho explica claramente aqui, em 2 páginas, pois apresenta os ramos da filosofia vigente. Na época, Kardec bebia na fonte do positivismo de Augusto Comte. A gente saía do Renascimento e entrava no período do Iluminismo. E nesse momento histórico existia uma certa repulsa às tradições religiosas católicas, por causa de todo aquele período de quase 1000 anos da Inquisição, das guerras fratricidas, das cruzadas e de tudo aquilo que ocorreu em nome da religião, das indulgências, das fogueiras, das forcas, da negação do sexo como algo sujo, e ao mesmo tempo dentro das igrejas eles fazendo uso do sexo de forma desenfreada. Então a sociedade da época ficou achando que era hipocrisia, que Deus não existia, que Deus era do jeito que eles vendiam. Eu não posso aceitar esse Deus. Nós espíritas entendemos Deus justo, bom, onipotente, onipresente, onisciente. Se ele é bom, onipotente, onisciente, como é que ele pode querer que os irmãos briguem entre si? Então aquelas pessoas que negavam a religião da época, o protestantismo com a reforma de Calvino e Lutero, e todo o movimento que o catolicismo trazia, eles ficaram rejeitando, que a gente vai dizer que o cristianismo, na sua essência, ele vai até o ano de 300 e pouco. Se vocês lerem as obras há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo Estevão, vocês vão entender o que era o cristianismo na raiz. O cristianismo raiz era aquilo, onde as pessoas iam com o ideal do Cristo como proposta da humildade. Depois, ele se corrompe. Quando ele se constitui o chamado catolicismo apostólico romano. Católico apostólico romano vem de uma formação, de uma mescla do cristianismo com todo o paganismo de Roma. Veja o culto que tem nas igrejas, o culto às imagens, o culto ao ouro. O Francisco, o Papa, é um grande homem que está modificando isso. Dizem que ele é um dos franciscanos que viveu com São Francisco de Assis, o nosso poverello, o nosso querido João Evangelista. Diz que Papa Francisco é um dos franciscanos da época de São Francisco. Dizem, eu não falo com convicção porque eu não tenho essa fonte assim segura, mas os bastidores avisam isso.
Não é à toa que ele está fazendo o que ele está fazendo, incluindo a mulher, tirando as pompas e circunstâncias daquela coisa de ostentação de muita riqueza, comprando briga com aqueles outros sacerdotes que, se vocês lerem, tiverem a oportunidade de ler o livro chamado 50 anos depois, você vai ver a luta que Célia, que virou irmão Marinho, teve que travar com os padres da época, onde ela estava no monastério, o cara queria introduzir dentro da igreja um monte de vícios que eram dos romanos. Mas isso aqui não é o caso. É só para dizer a vocês que o Espiritismo, ele tem uma base numa filosofia que era da época que Kardec vivia. Por isso que Kardec não considerava como religião, porque ele próprio saiu do liceu que ele ensinava, porque os diretores do liceu queriam que ele impusesse a religião católica, no caso, para os meninos. Orar na entrada, orar na saída. Não, peraí. A escola deve ser laica, no caso. E ele aí rompeu. Vocês viram o filme de Allan Kardec, vocês vão ver lá a cena. E ele passa a ter que fazer da banca para poder continuar ganhando seu dinheiro com a Amélie Baudet, sua esposa, que tinha um pouco de condição melhor do que a dele, que vai ajudar e subsidiar um pouco a vida dele. Então, o Espiritismo ele continua como uma teologia na primeira parte do Livro dos Espíritos, como eu falei para vocês. Depois a metafísica, que é justamente a segunda parte do Livro dos Espíritos, que vai dar origem ao livro chamado o Livro dos Médios, que é o estudo do ser, que estão na segunda parte do Livro dos Espíritos, vocês podem ver. Na terceira parte ele constrói um sistema de ética, que é feito na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é as leis morais, que origina o Evangelho segundo o Espiritismo. E na quarta parte nos apresenta algo impensável pela filosofia tradicional, ao esclarecer sobre as esperanças e consolações através dos mortos, que é o livro que deu origem, O Céu e o Inferno, que foi publicado em 1865. Então vamos lá. 1857, o Livro dos Espíritos. 1861, o Livro dos Médios. 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. 1865, o Céu e o Inferno. E 1868, a Gênese. Esses são os livros que compõem o Pentateuco. O que é o Espiritismo em 1859 não é do Pentateuco, é um opúsculo que Kardec fez. Obras póstumas não é do Pentateuco, é um livro publicado pós-mortem, quando ele deixou alguns escritos, tem confusões lá, textos que Kardec nem publicou na Revista Espírita em lugar nenhum, fizeram essa junção e publicou, tem muitas coisas controvertidas lá. Então, vocês precisam sair daqui sabendo o que é o Espiritismo. E aí vem a Revista Espírita, que ele até mandou para mim, todos os exemplares digitais, eu tenho todos os exemplares físicos, que eu odeio o livro digital, mas eu recebo, porque algumas pessoas gostam, eu publico, eu dou. Mas a Revista Espírita são vários volumes, são 12 volumes, primeiro ano, em 1858, ou seja, antes de publicar esse livro, e ele publicou ininterruptamente, conseguia fazer isso, todo mês publicava uma revista que foi depois coletada em livros que virou verdadeiros tratados de sabedoria, que eram, na verdade, meus amigos, já está terminando, fóruns de discussões que Kardec se utilizava. Enquanto ele não estava publicando outro livro, ele estava ali na Revista Espírita dialogando, discutindo com você. Uma pessoa lá da Holanda mandava uma mensagem, uma pessoa da França, da Bélgica, dos Estados Unidos, do Brasil, que já tinha aqui no Brasil, em Pojuca, primeiros movimentos de esboço da mediunidade, não é isso? Aqui na Bahia. A Bahia acontece tudo, né, gente? Aqui é maravilhoso. Então, ele cria também um modelo de psicologia, por isso que o Espiritismo também é uma psicologia, porque o nome da revista é Revista de Estudos Psicológicos, Revista Espírita. Não é revista de estudos filosóficos, revista de estudos religiosos, revista de estudos mediúnicos, revista de estudos psicológicos. E eu digo, a sexta força em psicologia é o Espiritismo. Eu digo isso, ninguém diz, sou eu. Primeira força da psicologia, psicanálise. Segunda força, behaviorismo, que é o comportamentalismo. Terceira força, psicologia humanista. 3 forças reconhecidas pelo Conselho de Psicologia. Aí vem a quarta força, que eu sou terapeuta transpessoal, que é a psicologia transpessoal. O Conselho de Psicologia ainda não aceita. Quinta força, psicologia integral. Sexta força, que eu digo, né, ninguém está dizendo, psicologia espírita, que contempla todas essas linhas, que pode usar-se da psicanálise, pode usar-se do comportamentalismo, do humanismo, da transpessoal, mas tem uma ótica que nenhuma delas tem, que nós somos espíritos imortais, enquanto sujeitos, na relação com o outro. Se eu olho ela limitando a mero comportamento, ou a meramente as relações sociais que você vive familiar, eu estou lhe reduzindo demais. Por isso eu conto hoje, como terapeuta, eu não consigo ter outro olhar, se não incluir a perspectiva do espírito imortal que nós somos. E aí, para irmos finalizando, para não me chamar a atenção, ele vai apresentar a tanatologia, mostrando o que acontece com as pessoas após a morte do corpo físico, e apresenta o espiritismo Kardec não como uma religião comum,
pois reconhece a dimensão religiosa do pensamento espírita ao apresentar entre os seus valores a lei de adoração. Só há adoração porque há religião. A palavra religião é polissêmica. O espiritismo é uma religião, mas sem dogmas, sem cultos, sem ídolos, tendo sim um laço que une as pessoas e as aproxima de Deus. Isso é religiosidade. Então, enquanto esse aspecto, o espiritismo é uma religião. Em Obras Póstumas eles apresentam esse livro que eu já... Não, aqui é o Espiritismo e a Arte, de Leon Denis. Em Obras Póstumas, Allan Kardec apresenta a teoria do belo e a evolução da arte. E em O Problema do Ser, que é um dos livros lindos que eu já li, de Leon Denis, é um dos melhores livros que vocês podem ler. Em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis nos apresenta o Espiritismo como a grande síntese dos saberes: ciência, filosofia, religião e arte. Essa é a outra vertente que o Espiritismo tem, que é da arte. Aí vai ter livros de autores como Zalmiro Zimmermann, que vai publicar no livro O Espiritismo no século XXI, vai nos apresentar o Espiritismo como sendo o quinto saber. André Luiz Peixinho, esse monstro do pensamento moderno e do pensamento espírita, nos apresenta que assim como o materialismo é uma visão de mundo, ou seja, é uma visão de paradigma materialista que a gente tem, o Espiritismo é também uma visão de mundo, que é um outro paradigma, sendo essa centrada no espírito, e apresenta a evolução não apenas biológica, mas a biopsico-só-espiritual. O Espiritismo inclui e transcende o materialismo. Ele não anula. Kardec fala assim: o Espiritismo tem que matar o materialismo. A gente não concorda com isso. Peixinho fala isso direto nas palestras dele, ao longo desses 22 anos que eu escuto. Ele diz: não, eu não fico com Kardec em matar, não. Ele fala isso aqui: ele transcende o materialismo. É o terceiro incluído. Você transcende e inclui, porque você precisa do materialismo na relação com o mundo material, mas não pode se reduzir a ele. Então você vai fazer uso dele naquilo que ele é útil, mas a gente tem que transcender a ele e ter a perspectiva de que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e não seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Isso muda o paradigma. Quando você inclui-se como espírito vivenciando como humano, você passa a se observar como espírito imortal e não como humano, porque o humano termina quando morre o personagem, mas você continua como espírito. E aí, qual é o nosso grande desafio? O nosso grande desafio está em aprender essa grande síntese do externo saber para, no íntimo de nós mesmos, viver a plenitude desses conhecimentos. O que eu disse no início: entra no Espiritismo, mas não deixa o Espiritismo entrar dentro de vocês. Se vocês entraram e deixou o Espiritismo entrar, está na hora agora de trazer isso para a plenitude do viver no mundo. Nos vivermos e pensarmos isso de forma pensarmos espiriticamente. E finalmente, o ser. O ser nasce simples e ignorante e jornadeia em oportunidades múltiplas através das encarnações, vocês já sabem disso. Somos espíritos e não corpos, somos filhos de Deus, e os centros espíritas, na condição de educandários, nos apresentam em seus estudos exercícios de autoconhecimento e evolução. Sem autoconhecimento e sem evolução, a gente não vai para canto nenhum. Aí o movimento vai trazer evolução, é o que de fato quer nos dizer evolução. O pensamento espírita nos traz o princípio da imortalidade, que amplia nossa consciência sobre a vida futura e principalmente que somos co-criadores cósmicos. Um ponto primordial é a educação. Ela é intrínseca ao processo da evolução, que é trazer para fora aquilo que temos dentro de nós. Sendo assim, só evolui aquele que se educa. Educare é trazer aquilo que você tem dentro, como Sócrates dizia, a maêutica socrática, que trazia o outro à reflexão para que a verdade emergisse de dentro dele, porque ele tinha o saber dentro dele. Ele era só um impulsionador e um facilitador para que a verdade pudesse sair. Então vós sois deuses, vós tens a verdade dentro de vós, e é mergulhando para dentro através do autoconhecimento que vocês poderão encontrar o caminho da verdade, que é Deus, que está em cada um. Finalmente, eu não vou ler mais isso aqui, é sobre a proposta de como saber se estamos em uma caminhada de evolução. Temos entre vários parâmetros a nossa capacidade de integração na família, na sociedade, ao adquirir uma maior consciência. Outro parâmetro da criatividade, que podemos promover cada vez mais relações centradas na evolução, e a amorosidade, que é um outro elemento de grande importância do nosso existir. Isso nos remete à lembrança da grande lição evangélica: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e culminar na plenitude do amor, que é amar a Deus. E aí finaliza: como validar a evolução na sua vida, grandes nomes que já passaram por aqui. Se sou imortal, qual a implicação do meu viver? Leia para mim, leia aqui para mim. Vá. Bote o microfone e leia para mim. Vivo como espírito ou como corpo? Não responda, fique com vocês. Vá. As minhas ações são centradas em meus desejos, nos desejos dos outros ou na vontade de Deus? Como é que vocês estão vivendo?
O Espiritismo tem por missão reviver o cristianismo e eu vivo de tal forma? Vocês vivem assim? Fiquem com essas perguntas para vocês. Se quiser levar até com uma foto, leve para cá. O que significa para mim o Espiritismo? O meu viver é realmente espírita? O que eu tenho feito tem sido importante para transformar a sociedade? Então, alguns nomes: Bezerra Menezes, Chico Xavier, Anália Franco, Eurípides Bassanufo. Obrigado. Então essas perguntas vocês podem levar e levar para casa, ficar refletindo. Será que eu tenho vivido isso? E aí, a finalidade da evolução é isso. É o término da nossa palestra. Em O Livro dos Espíritos somos informados de que, a depender da nossa ação no mundo físico ou espiritual, é que estaremos atestando o nosso estágio evolutivo. Quando compreendermos que a finalidade do existir é viver Deus, então tomaremos consciência de que somos co-criadores do universo e embaixadores do reino dos céus. Somos convidados a gravitar em torno da unidade divina através dos 3 movimentos: o amor, a justiça e a ciência, e somente. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É nisso que nós vamos nos mover. Movemos em Deus, existimos em Deus, e é nisso que a gente vai tocar a nossa vida. Aqui é o calendário da caravana, que vai ter algumas datas importantes aqui. Ele já tinha dito que a finalização da caravana vai se dar no dia 28, o seminário de encerramento da caravana da fraternidade. E aqui onde eu queria encontrar com vocês, espero que presencial, que é aqui em novembro, de 2 a 5 de novembro, o 20º Congresso Espírita da Bahia. Se programe para participar presencialmente, tá bom? Então esse aqui já passou. A união faz a força, sede unidos e sereis forte. Vicente de Paulo Kardec, Allan Kardec, Revista Espírita de 1859. Essa é a nossa exposição, e a gente finaliza com a canção. Você tem aí a canção? Nós somos amigos? Tem? Nós somos amigos. É ela? Essa é outra canção. Obrigado a presença de vocês. Ouçamos a canção. Companheiro, amigos, irmãos, a nossa alegria é de irmãos cristãos. Levante-se e dê as mãos. Pode ter pé, todo mundo. Dê as mãos. A nossa alegria, a nossa alegria é bem do Evangelho. Vibrará e contagia. Que coisa linda! Da criança ao velho, sempre pedimos, daremos nas mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Como cristão que somos nós, e a maior caridade que podemos fazer pela doutrina é a sua divulgação. São momentos iguais a esse. E agradecer para Deus. Pra onde sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, da criança ao velho. Aí, mesmo entre PI, 92 anos, daremos as mãos como bons amigos, Como bons irmãos, bons cristãos. Viva Jesus, viva Kardec, viva o Espiritismo, reine vivo em nossas vidas. Jesus abençoe a todos vocês. Veja Jesus, nem seja ninguém, a nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia. Da criança ao velho. Antônio Carlos, coordenador do CE13. Daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Viva! Gratidão, gratitude, gratitude. Foi lindo, gente.
Transmissão ao vivo aqui no meu Instagram, valeu! Rapaz, esse centro arrepende tudo. Eu fui pegar aqui, eu fui pegar essa música, um CD que tá lá embaixo.